Olá, bem-vindo ao canal da Escola de Saúde Mental Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra na cidade de Curitiba, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre aversão ao local de trabalho. Antes de eu começar a falar sobre o assunto, eu peço a você que se interessa por esses assuntos de saúde mental e qualidade de vida, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e me acompanhe aqui toda semana. Então, gente, alguma vez você já sentiu assim, antes de ir ao local de trabalho, uma angústia muito intensa, começar a sentir aperto no peito, respiração começar a ficar pesada, às vezes um pouco de taquicardia, uma sensação de que você está indo para forca, vamos dizer assim, né? Usando uma expressão bem pesada. Alguma vez já aconteceu com você de chegar ao local de trabalho e ficar com a sensação de que aquele é o último lugar onde você quer estar, de você entrar no local e começar a se sentir mal, ou ficar com vontade de sair de lá imediatamente, às vezes de sair correndo do local, ou até de você chegar ao local de trabalho e você nem conseguir entrar no local, começar a ter crise de choro. Se você foi ao local de trabalho dirigindo um automóvel, você fica com a sensação assim de que você quer pegar o automóvel e sumir dali, começar a ter crise de choro dentro do carro, ou até sofrer uma crise de ansiedade diante do local de trabalho ou dentro do local e não conseguir ficar lá. Então, se você imagine, então, se você tiver esse tipo de sensação frequentemente, né? Frequentemente quando você vai ao trabalho, quando você sequer você ainda acordou, despertou, está se preparando para ir ao local de trabalho e já está começando a ter todo esse tipo de sintoma. Quando você está numa condição como essa que se repete, você está numa situação de aversão ao local de trabalho. O que é isso? São reações fóbicas, né, de fobia, né? Reações de ansiedade intensa, só com a ideia de ir ao local de trabalho. Nenhum de nós está livre de ter isso uma vez ou outra, né? Afinal de contas, um dia não é igual ao outro na vida da gente, muito menos no trabalho. Mas para algumas pessoas isso começa a se tornar uma coisa muito constante. E é o que caracteriza, né, o que a gente chama de reação aversiva ao ambiente de trabalho, que pode ter várias causas, né? Vamos falar de algumas delas aqui. Uma causa bastante comum é a sobrecarga de trabalho. É quando a pessoa tem trabalho excessivo, quando a pessoa tem uma tarefa seguida de outra, seguida de outra, seguida de outra, e fica sempre com aquele senso de urgência, aquela sensação de que precisa terminar uma tarefa para começar outra, e parece que aquilo não tem fim, a pessoa não consegue ter tempo para nada, o ritmo de trabalho ele é constante, e a pessoa vai se esgotando nesse processo, vai se sentindo o tempo todo pressionada, o tempo todo com um senso de urgência, parece que tudo é urgente, e a pessoa às vezes não consegue nem se organizar direito para fazer o seu trabalho, né? Junto com a sobrecarga de trabalho vem o ritmo de trabalho acelerado, que tem a ver com o que eu acabei de dizer, né? Não é só a quantidade de trabalho, mas também o ritmo, né? Com que velocidade você tem que fazer aquilo, com que rapidez você precisa fazer aquilo para não se sentir, para que você dê conta do que você tem para fazer. Outra coisa, relacionamento complicado com chefia, né? Ou com colegas de trabalho. Às vezes um chefe tóxico, um chefe que não é um bom chefe, uma pessoa que te pressiona, que abusa, que às vezes que faz assédio moral, que não tem respeito. Colegas que não são colegas parceiros, que não ajudam, até que te sabotam, te atrapalham. Então, a quantidade de situações que podem gerar esse tipo de reação fóbica é muito grande. Às vezes, um ambiente de trabalho que é insalubre, né? Condições de temperatura, as condições de trabalho, tudo muito penoso, assim, acaba fazendo com que a pessoa vá se desgastando muito rapidamente nesse processo.
Então, se a gente for listar aqui a quantidade de possíveis causas, né, vão ser muitas. Você não ter autonomia no seu trabalho, ou seja, você não decide nada, né? Ou você tem um trabalho, por exemplo, de ficar alimentando uma linha de montagem, trabalho repetitivo, monótono, chato, que você não utiliza a tua criatividade, não tem autonomia, não, na verdade você não utiliza a tua inteligência, você fica igual se fosse um robô alimentando uma linha de montagem durante horas seguidas. Então chega um momento que tudo isso se soma num nível de estresse enorme, absurdo, e que vence a capacidade de resistência da pessoa. Quando chega nessa condição, algumas pessoas começam a ter essas reações fóbico-ansiosas, ter crises de ansiedade, crise de pânico, ou em algum momento elas podem chegar ao esgotamento, né? Aquilo que a gente chama de esgotamento profissional, que é a famosa síndrome de burnout, né? Que tem sido muito mais comentada atualmente, né? Depois que ela passou a ser codificada como uma doença, né? Entrou no Código Internacional de Doenças, né? Ficou caracterizada e definida como uma doença. Então, a versão do local de trabalho é basicamente isso. O tratamento, né? Como é que a gente trata um problema desse? Então, é preciso, primeiro, se você vai procurar auxílio médico, é preciso que o médico, o psiquiatra, esteja disposto a entender claramente quais são os fatores, né, que geram essa aversão ao local de trabalho, entender claramente isso, seguido da avaliação dos sintomas, né, dos sinais e sintomas psicológicos, emocionais e físicos que você está apresentando. Também avaliar com detalhe se você tem alguma doença prévia, né, como hipertensão e diabetes, alguma outra doença e que possa estar sendo impactada e mesmo agravada pelos sintomas, né, pelas reações fóbicas ao local de trabalho que você está tendo. E o tratamento pode envolver medicamento, pode envolver psicoterapia, orientação para mudança de estilo de vida, né, onde você vai aprender a abrir uma série de válvulas de escape para que você possa relaxar com mais facilidade e lidar melhor com essas dificuldades. E quando a situação é grave demais, por exemplo, como eu comentei, está tendo crise de pânico, você chega ao local de trabalho, você não consegue entrar, você começa a ter crises de choro a todo momento, você sequer consegue sair de casa, às vezes, para ir até o local de trabalho. Isso, com frequência, exige afastamento do trabalho para que a pessoa possa ser tratada e ter condições depois de voltar ao local de trabalho. Em situações extremas, assim, que a gente atende no dia a dia, situações extremas, às vezes a pessoa sequer consegue voltar àquela função, àquele local de trabalho, acaba se desligando da empresa ou às vezes sendo transferida para outro setor quando ela retorna finalmente ao trabalho. Ok? Então, assim, rápidas pinceladas, né? Reações fóbicas, né? Fóbico-ansiosas, fobia do local de trabalho, é mais ou menos o que eu trouxe aqui para vocês. E em próximos vídeos a gente vai comentando mais a respeito de outros quadros ligados à saúde ocupacional, saúde mental ocupacional, e vamos falar um pouquinho de tratamento também, ok? Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.